meus amigos, olá meus irmãos de Ideal Espírita. Aqui quem está falando é Walter Silva, da cidade de Guapimirim. Nós estamos aqui para responder uma questão que nos foi apresentada. E a questão é a seguinte: perguntou-nos o companheiro: se eu programo minha encarnação e os espíritos dirigem minha vida, a existência já está determinada? Ele quer saber, né, se o nosso destino está selado. Bom, para responder essa questão, nós vamos ter que nos embasar em 3 parâmetros espíritas: 2 leis e uma condição do espírito. A primeira lei é a lei de evolução. A segunda é a lei de causa e efeito. E uma condição que é do espírito, que chamamos de livre-arbítrio. Então, para falar sobre destino, programa, reencarnatório, nós temos que considerar esses 3 parâmetros, né? Então, a primeira questão importante a saber, para a gente responder essa questão, é saber que toda reencarnação visa evolução, porque é uma lei. Nós estamos aqui para evoluir. Essa questão está respondida no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Perguntou Allan Kardec. E os mortais responderam, dizendo que todas essas encarnações que os espíritos são submetidos visa a sua evolução, o seu progresso espiritual, para nós atingirmos a nossa perfeição relativa. Então, toda reencarnação, todo processo reencarnatório, ou programa reencarnatório, tem como meta uma melhora do espírito, um avanço nessa escala evolutiva. Bom, mas todas as reencarnações passam também, são submetidas à lei de causa e efeito. Nós precisamos considerar que nós estamos reencarnando num mundo de expiações e provas, não é? Então, quando os nossos companheiros nos fazem esse questionamento sobre a programação das nossas reencarnações, nós temos que considerar o seguinte: o que é da lei não se escolhe, se submete, né? Então, por exemplo, se estamos falando que estamos vivendo num mundo de provas e expiações, as expiações são as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, ou seja, absolutamente tudo que decorre da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Quando essas escolhas, quando utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, nós causamos certas consequências de igual natureza, né? Então, as expiações nós não escolhemos. Nós apenas nos submetemos, porque é da lei que seja assim. Porque para que haja a evolução, para que haja progresso espiritual, quando nós infringimos a lei, nós temos que dar 3 passos, que é o arrependimento, a reparação, não é? E as provas, as expiações inerentes que nós vamos estar se submetendo a partir dessa infração à lei de Deus. Muito bem. Então, as provas, sim, as provas fazem parte da nossa programação. Podemos, sim, escolhê-las, né, livremente, quando, ainda no mundo espiritual, ou na condição apenas de espírito, nós temos condições de opinar, né? Mas também, por vezes, aqueles que são os instrutores, os orientadores, os projetistas das nossas reencarnações, espíritos numa condição bem mais elevada do que a nossa, eles nos sugerem, porque compreendem que determinada natureza de prova nos servirá de degrau para a nossa evolução. Então, essas provas, sim, nós escolhemos e muitas das vezes também a aceitamos como sugerido por esses amigos espirituais que apenas querem o nosso bem. Bom, dito isto, vemos que
A programação da nossa encarnação não é uma coisa estática, é um processo pedagógico e dinâmico. Bom, se é um processo pedagógico, é porque visa o quê? A nos ensinar coisas que a gente ainda desconhece, da gente desenvolver habilidades, desenvolver a nossa inteligência. Então, isso é um processo pedagógico. Toda a encarnação visa que a gente desenvolva as nossas possibilidades enquanto espírito, né? Bom, mas estamos apresentando todos esses aspectos para levar um entendimento possível para que compreendamos o questionamento que nos foram feitos. Que como os espíritos nos dirigem, como está realmente na questão que foi apresentada, isso está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Se os espíritos influenciam em nossos atos e em nossos pensamentos. E os espíritos responderam que sim, que de um modo geral são eles que nos dirigem. E isso é muito sério, é muito grave, né? Então a gente entende que os espíritos estão aí nos influenciando 24 horas por dia. E não apenas na condição de vigília, como estamos aqui agora. Até mesmo quando estamos relativamente libertos do corpo físico pelo processo do sono físico, nós ainda estamos na condição de receber essas influências quando em desdobramento. Então é 24 horas por dia. Agora é importante saber que tipo de influência, que tipo de sintonia nós estamos convivendo, né? Que tipo de contato nós estamos estabelecendo com determinados espíritos a partir do modus operandi da nossa vida. Ou seja, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu realizo ou deixo por fazer, vamos estabelecendo sintonias com espíritos. Então, quando a gente lê essa questão na 459 e tomamos conhecimento de que eles nos dirigem, a gente por vezes imagina que é só os espíritos equivocados. Não, são os espíritos. A resposta não diz que sejam esses ou aqueles. Os espíritos são qualquer um, de qualquer grau, de qualquer ordem de espíritos, sejam os mais inferiores como os mais elevados. Então cabe a nós empreender esforços comportamentais, morais, para que tenhamos a presença de espíritos mais qualificados para nos dirigirem. Porque certamente assim a chance de nós obtermos êxito no processo da nossa reencarnação será bem maior, obviamente. Bom, mas como disse, o nosso planejamento reencarnatório não é uma coisa engessada, determinada. Como disse, ela sofre, pode sofrer mudança de rota, porque é dinâmico o processo, né? Bom, então isso decorre muito mais do nosso livre-arbítrio, das tomadas de decisões que eu passe a ter no enfrentamento do meu cotidiano. Então, tudo que eu procurar realizar de forma mais positiva, obviamente que vai influenciar. Como eu disse, as expiações, elas são compulsórias. Elas estão dentro do escopo das nossas necessidades enquanto espírito, caminhando num processo de evolução, um processo de progresso espiritual. Mas como eu posso melhorar esse projeto, eu também posso trazer sérias consequências se eu me comportar de forma equivocada. Então eu posso não só atenuar as dificuldades que estejam nesse planejamento reencarnatório, mas também posso trazer benefícios e avançar e sair de forma mais positiva desse projeto reencarnatório, ok? Bom, para trazermos aqui para essa análise, nós vamos nos recorrer da primeira epístola de Pedro,
quando ele vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha isso. Isso aí é determinante para nós entendermos esse questionamento. É a prova de que não é um engessamento, uma coisa assim, né, fechada. Não. O amor, quando Pedro faz essa afirmativa de que o amor pode sim cobrir uma multidão de pecados, isso é a mais pura verdade. E a doutrina espírita vem exatamente lançar luz sobre esses conceitos, nos possibilitando saber que nós somos os artífices de nós mesmos. Somos nós que determinamos os caminhos, os objetivos, as metas que vamos alcançar, que vamos percorrer. Então isso tudo depende de nós. É por isso que a grande bandeira da doutrina espírita, do espiritismo, é: fora da caridade não há salvação. Para ilustrar, para que a gente possa melhor entender como se dá isso, há um caso muito comentado, isso já foi apresentado em diversas oportunidades dentro das palestras, seminários, que nós já tivemos oportunidade de participar, de que conta-se um caso de um determinado médium muito conhecido, um médium assim de uma responsabilidade, de uma qualidade, de um comprometimento, né? De uma amorosidade. Era aquela pessoa na casa espírita que todos gostavam, era muito solícito, estava sempre disposto a auxiliar, a dar uma palavra de consolo, a levar um esclarecimento, a lançar luz, né, sobre as sombras da vida de quem quer que seja que o procurasse. Era uma pessoa muito querida na casa espírita e era um trabalhador, era um médium. Participava efetivamente das reuniões de forma disciplinada, regular, da casa espírita. Até que ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente e, em decorrência desse acidente, ele perdeu 2 dedos da mão. Né? E aí teve aquele período todo, né, se recuperando. E durante esse interregno da sua recuperação até o seu retorno à atividade, os companheiros que ombreavam com ele as atividades da casa espírita e particularmente das reuniões mediúnicas, quando tinham esse contato mais direto com os instrutores da casa espírita, com os mentores do trabalho, eles não entendiam as razões por que aquele companheiro passou por aquela situação. Já que era uma pessoa tão dedicada, tão boa, tão fraterna, tão amiga. E aí veio o esclarecimento da equipe espiritual, dizendo que ele tinha um compromisso, uma expiação muito mais grave, que em decorrência de uma experiência encarnatória passada, e que ele teria que perder o braço inteiro. Né? Mas que, em decorrência das atividades nobres, no bem, da caridade que ele estava sempre, por vezes, envolvido, né? Pelo seu esforço moral, foi atenuado aquela situação, e ao invés dele perder o braço, ele perdeu apenas 2 dedos. E aí as pessoas melhor entenderam, né, que, na verdade, o amor cobriu uma grande parte do seu pecado, vamos assim dizer. Então, companheiros, com esses elementos que nós podemos trazer aqui nesse momento, nesse vídeo, a gente espera que tenhamos sido capazes de passar essa ideia de que nós temos sim uma programação, algumas questões que forçosamente nós necessitaremos enfrentar, mas a maior parte do composto da nossa existência decorre do nosso livre-arbítrio. Né? Então as consequências, sejam elas positivas ou não, vai depender única e exclusivamente de nós. Então o esforço em nos tornarmos uma pessoa melhor, em fazermos a nossa reforma íntima, em oferecer amor em nossas atitudes, praticar o bem,
Isso é que vai fazer com que a gente possa atenuar e fazer com que a nossa situação, o nosso retorno, depois desse projeto reencarnatório, seja positivo. Ok, meus irmãos? Eu fico muito grato, obrigado pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. Ok, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus.